Finalmente estamos no ar, o 18º episódio do Why Not Life. A convidada da noite é muito especial, é a Leila Magalhães, que para quem não sabe é minha madrinha do coração, que desde criancinha eu admirava porque era super viajada, super experiente, culta e absurdamente organizada. Até hoje é assim, né? Então, muito obrigada por ter aceito o meu convite para falar sobre a Rússia, um país que você ama. Obrigada, então, por ter aceito e me recebido aqui na nossa casa. Eu que agradeço o privilégio de poder participar do teu blog e, quem sabe, passar algumas informações importantes para as pessoas que têm interesse em Rússia, um país que, como você disse, eu gosto muito e sou verdadeiramente fascinada. E, na verdade, eu não sou tão experiente assim. É sim, gente, ela está se fazendo. Quem conhece, ela sabe. Eu sou apenas uma diletante. Eu gosto muito de viajar, então não sei se tenho tanta experiência assim, mas, enfim, a que eu tenho, posso... Vai compartilhar. Então, a primeira pergunta que eu te fazer é aquela bem óbvia. O que te motivou a ir para a Rússia? De onde você tirou essa ideia? E quando que foi isso? Olha, eu acho que assim, meu interesse em Rússia começou há muito tempo. Ainda adolescente, quando eu tive, digamos, contato com a literatura russa, com a música, e com a própria história, né, desse grande país, tanto a história antiga como a mais recente, no século XX, né, há tão pouco tempo, com as transformações que aquele país teve, tanto pela revolução que está acontecendo esse ano, a comemoração dos 100 anos, Sim. Como depois a própria participação da então União Soviética na Grande Guerra, na Segunda Grande Guerra. Enfim, era um interesse assim motivado, né, por conta das informações que eu tinha e também do gosto, né, por vários autores russos. Sim. E aí, quando em 1989, eu tive a oportunidade de ir a primeira vez a convite de um casal de amigos, do Paulo Afonso Carvalho e da Írica, ele brasileiro, ela russa. Que legal, com uma russa mesmo. Eles moravam aqui em Curitiba, nós conhecemos, e aí eu fui... em agosto de 1989, eu passei um mês, pouco mais, como a convite, não como turista, né? Na verdade, foi que eu considero assim, não uma viagem à Rússia, mas uma verdadeira experiência, porque eu tive a oportunidade de sentir um pouco mais, né, da vida, do cotidiano, como as pessoas realmente viviam. Muito legal. E que cidades que você conheceu nessa primeira visita à Rússia? Nessa primeira eu só visitei as duas grandes cidades, né, que é Moscou e São Petersburgo. Sim. Em Moscou eu fiquei mais tempo e em São Petersburgo uma semana, mas foi muito, muito rica, porque tanto num como no outro, outra cidade, em Moscou, com a companhia da Rússia, da minha amiga russa, a Írica, que é uma intérprete fora do padrão, porque ela fala muito bem o português, tem um vocabulário enorme e, naturalmente... Você não é nada fácil, uma russa fala português, né? Não, mas ela é uma pessoa que chegou aqui no Brasil sem falar uma palavra de português, aprendeu, e com isso, então, teve... assim, eu digo, um ganho extra, eu poder ver o país através do olhar de uma cidadã. E São Petersburgo, da mesma forma, por conta de esse meu amigo trabalhar numa empresa brasileira, uma outra empresa que era, digamos, prestava algum tipo de serviço para essa empresa brasileira, nos recepcionou lá e nos mostrou a cidade também, assim, sob ângulos que talvez com uma turista normal, com programas fechados, não teria. Foi, assim, foi muito rica a experiência. Viu porque não exagerei na experiente? Viu só, gente, como é verdade que ela é experiente? E nas outras viagens que você fez? Primeira coisa, quantas vezes você voltou para a Rússia?
pra quem não sabe. Depois voltei 5 vezes. Então foram 6 vezes ao todo, viu? Mas... Realmente experiente, acho que ainda não chega nem perto disso. Mas essas outras... Mas insuficiente ainda. Ainda é insuficiente? E quais cidades que você conheceu depois? Depois eu, na verdade, eu conheci algumas cidades do Anel Dourado, que é assim dito, denominado Anel Dourado, são 7 cidades. Que guardam vestígios assim muito antigos, né, tanto arquitetônicos como artísticos, e então se cunhou, né, o Anel Dourado. Eu não conheci todas, mas eu conheci as principais, e também Kostromá, à beira do Volga, que digamos assim uma extensão desse roteiro de Anel Dourado. E, lamentavelmente, eu não pude ir para outras cidades que gostaria, né? Mas, enfim, então a minha experiência mesmo se restringe a Moscou, a São Petersburgo e essas cidades do Anel Dourado. E quais que faltam você conhecer do Anel Dourado? São 7. Yaroslav, e Rostov eu conheci, Pereslav. Você vai ter que falar esses nomes em russo depois de escrever, senão ninguém vai entender. Acho que só escrevendo, porque na verdade eu conheci Rostov, que é a cidade dos sinos, que é famosa por causa do... Rostov. Vladimir. Você está treinando o russo, gente. E é uma muito... Não, Suzdal, que foi a primeira capital foi a capital da Rússia, né? Isso há milênio, provavelmente. E Vladimir, já falei, que é próximo de Suzdal, e agora já me perdi, mas acho que é isso. Na verdade, faltam, eu disse 7, né? Não, então faltam 3. É isso aí. Já tem um motivo para voltar, né? Eu falei Zagorski, que na verdade é Sergei Posad, que seria assim a sede da Igreja Ortodoxa Russa, seria mais ou menos assim o Vaticano para a Igreja Ortodoxa. E vamos ver aqui que já tem perguntas. O celular aqui abre aqui as perguntas, peraí. Primeira vez que eu tô vendo as perguntas no celular, porque no computador sempre dá problema. Vamos ver se no celular vai melhor. Perguntaram aqui se você viu alguma coisa estranha lá. Estranha? Olha, eu acho que viajar é conhecer o diferente, né? Com certeza. Então, quer dizer, tem uma frase que eu gosto que diz assim, que o esquisito, o estranho é aquilo que não é parecido com a gente, né? É verdade. Então, eu vi muitas coisas, se for nesse sentido. Mas sabe, a Rússia é um país gigantesco, com uma população enorme, e também eu considero assim, por exemplo, Moscou, né, que é a capital da República, é uma cidade que concentra uma população vinda dos vários cantos da antiga ex-União Soviética, então você teria não sei quantos povos, mais de 15, 20 povos, e você tem a oportunidade de ver ali o que eu chamo assim de um coquetel de raças, né? E eu, para citar alguma coisa estranha, acho complicado, né? Porque é uma palavra difícil. Uma palavra difícil, né? O que é estranho, né? Só que é diferente, isso eu vi muita coisa diferente lá. Sim, por isso que gosta tanto. Talvez. Eu vou aproveitar então e conectar numa outra pergunta que surgiu aqui. Qual cidade que você mais gostou, Moscou ou São Petersburgo? Que eu vejo que muita gente acaba falando São Petersburgo. Eu já fui para São Petersburgo, tu sabe, né? Mas eu conheci muito pouco, eu amei, achei linda. Mas como eu não fui para Moscou, eu não posso opinar, né? O que você acha? Eu sei, a maioria dos visitantes, né? Porque, claro, todos os turistas que vão à Rússia, a maioria, porque eu sei que foi em função de um cruzeiro, né? Que chegava até São Petersburgo, na Escandinávia, né? Na Escandinávia, depois foi para São Petersburgo. Mas normalmente as pessoas fazem Moscou e São Petersburgo. E realmente ela é uma cidade belíssima, né? Só que ela, ela é bela, mas ela é nova, né? Ela tem a idade de Curitiba, né? Tem 200 anos. Ela foi construída por Pedro Grande, e ela é uma cidade neoclássica, claro, eu acho interessante, mas realmente Moscou, para mim, é uma das cidades, se não a mais bela que eu conheço.
por conta de que ela é, assim, é uma beleza monumental, né? Ela guarda aqueles vestígios históricos, né? Esse ano ela faz 870 anos, né, da sua fundação, e me fascina, né? O próprio desenho da cidade, né? É feudal, no centro, aquelas ruas, pequenas vielas antigas ainda que a cidade conserva. E a beleza da Praça Vermelha, do Kremlin. Que é o cartão postal. É o cartão, são os ícones, mas realmente, para mim, né, eu não sei se porque também tive a oportunidade de conhecer um pouco mais, como eu disse, São Petersburgo é belíssima, mas para mim, Moscou é mais bonita, com certeza. Pelo sim, pelo não, melhor conhecer as duas, né? Ah, sim. Ou mais perguntas. Perguntaram por que esse circuito das cidades históricas é conhecido como o Anel Dourado. É exatamente porque eles conservam ainda, né, esses tesouros, né, que eu diria, tanto da arquitetura como de arte, como principalmente na arte sacra, na arquitetura das igrejas, são os mais antigos e são, vamos dizer assim, mais expressivos do ponto de vista da arquitetura e da arte também. Ai, bacana, eu também fiquei com vontade de conhecer. E estamos falando aqui para você falar sobre o metrô de Moscou. Ah, sim, esse é uma pergunta muito boa, gente. Um outro grande atrativo, né? Eu sempre digo que viajar, né, tomar um trem em Moscou, realmente é um prazer, né? Porque as estações, as mais belas são da linha circular, né? Moscou tem essa peculiaridade, ele tem uma linha circular e aí estão as mais representativas, tem algumas fora, mas são verdadeiras obras de arte, né? Geralmente em homenagem aos trabalhadores, a um outro país, a juventude. Isso dentro das estações do metrô. Sim, a estação do metrô, né, a parte subterrânea, muito ricamente decorada, com os materiais mais nobres, com mármores, granitos, pedras diferentes, mosaicos, e ela geralmente essas estações mais representativas, elas homenageiam, no caso, uma homenageia os trabalhadores, outra um determinado país. Eu particularmente gosto, claro, de todas, conheço todas, mas a que eu mais gosto, porque talvez seja assim mais contemporânea, que é o que eu me identifico mais, é uma em homenagem a Mayakovsky, que é um dos grandes poetas russos, né? A Mayakovskaya, o nome da estação. Mas é um roteiro e é um atrativo. Não, eu ia falar que geralmente a gente pega o metrô para ir até as atrações, mas nesse caso o metrô é a atração. O metrô é a atração, né? É o passeio. Deve ser maravilhoso mesmo. É maravilhoso, é imperdível, né? Então, gente, anota isso, um dos highlights dos metrôs de Moscou. Não só para ir até as atrações, mas para aproveitá-lo como uma atração. Perguntas não param de acontecer aqui, o pessoal tá gostando. Perguntando qual foi a menor temperatura que pegou. Chegou a pegar um inverno rigoroso? Uma das vezes eu estive em março e estava em torno de -2 ou -3 graus, mas tinha sol. Aliás, eu queria fazer um comentário. Claro. Que eu voltei na primavera, mas eu já prometi que todas as outras vezes que eu voltar agora eu quero ir no inverno, porque Moscou, assim, como Suzdal, que eu sou apaixonada também pela cidade do Anel Dourado, acho a mais bela, assim um bolo de noiva, né? É maravilhosa, com neve, tem lugares assim icônicos em Moscou que são à noite ou durante o dia, com neve ou sem neve, mas com neve, que é o caso do convento Novodevich. Novodevich em Rússia quer dizer Novas Virgens. E é um convento maravilhoso, ele é todo em branco, as suas pendilhados, eu diria, em
vermelho. E esse contraste, assim, com a neve, as cúpulas, né, as cebolinhas douradas das igrejas, isso, assim, é uma paisagem única. E combina com a Rússia, né? Tudo a ver. Sempre quando eu penso em Rússia, eu penso em frio. Eu não sou fã de neve, acho que eu já falei isso aqui algumas vezes, mas eu acho que eu iria também no frio. Não, mas a beleza são paisagens distintas, né? E ele tá preparado, assim, porque eu vejo que muita gente, por exemplo, eu, que não gosto de frio, não gosta de viajar no inverno, que acho que vai passar frio. Eles são preparados, tipo, os estabelecimentos, assim, calefação. Sim, porque seria impossível, né? Se não aguentar, tivesse, né? Porque agora mesmo, essa semana, esse meu grande amigo, o Paulo, está lá, visita o filho, deve ficar até março, e ele me postou alguns vídeos aqui com a temperatura, né, com neve de 30 centímetros. Nossa, e tudo. Bastante, e seria impossível, né, para qualquer pessoa sobreviver àquele frio lá, porque chega a menos 20, menos 30, mesmo como outras cidades do hemisfério norte, né, mais ao norte sempre. Mas é tranquilo, não tem problema. Não tem problema. Perguntaram que a cidade que mais gostou, mas você já falou que é Moscou mesmo, né? Eu, na verdade, Moscou, né, e dessas pequenas cidades que eu conheci, eu acho assim também indispensável que qualquer pessoa que vá, não deixe de ir, se puder, vai a Suzdal. Ela, inclusive, vai conseguir já ver um pouco de Vladimir, do Portal Dourado e tal, porque elas são próximas, uns 20 e poucos quilômetros uma da outra. E, assim, um detalhe que ainda não sei se está valendo, porque agora também já faz algum tempo que eu não vou. Quando foi a última vez que você foi? Eu fui em 2009, então a minha informação pode estar desatualizada. Mas em Vladimir tem uma coisa muito boa, que é a vodka do príncipe. É uma dica que boa. A gente já tinha isso de muito tempo, e quem gosta da bebida... Na Rússia, a vodka é obrigatório. Why not vodka na Rússia, né? Com canapé de caviar, então o programa... Sim, programa ótimo, né? Agradecer aqui a Sharon, que falou a cidade do Anel Dourado pra gente. Então, o pessoal que não estava entendendo os nomes, vou até tentar ali, vamos ver se meu russo é bom. Vladimir, Suzdal, Yaroslav, Zagorsky, Rostov, Pereyaslawsk. Vocês viram que o meu russo é ótimo, só que não. Mas pelo menos tá ali, gente. Vejam que vocês já vão saber de pronto como que escreve os nomes das cidades do Anel Dourado. Vamos ver aqui mais coisas. Quais os pontos a serem destacados da Rússia? Olha, são muitos, né? Porque é um país, assim, gigante, uma diversidade cultural enorme, né? Um povo, ainda que depoimentos de amigos, de outros turistas que lá estiveram, acham assim o povo russo mais fechado, menos... não é verdade. Eu acho até... Tem uma coisa assim que eu não sei explicar, eu não sei definir para você, mas eu acho o povo russo um pouco na alma parecido com o brasileiro. Sério? Russo mesmo? E o russo dá aquela impressão de frio. Mas eu não sei, eu senti isso. Não, mas não é. É um povo muito, assim, caloroso, receptivo. Ele digamos, diferentemente do brasileiro, daí nesse caso que nós somos dados, assim, a muita informalidade, ele é mais formal, há muita, né, hilaridade, e eles no cotidiano, claro, na rua, no metrô, eles andam sérios, mas na intimidade, no contato, no momento apropriado, numa reunião social, eles são tão ou mais, assim, alegres e expansivos que os brasileiros. Aí uma coisa bem inesperada de um ponto destacado da Rússia. Isso, né? Bom, falei do povo, né, e a terra pela diversidade que eu não conheço, mas é um objetivo, ainda vou conseguir, né, espero, porque na verdade eu conheço o que seria a parte europeia da Rússia, né, eu me interessa mais agora daqui para frente ir para conhecer a parte asiática, em que você também terá outros atrativos e que são igualmente interessantes. Por exemplo, uma grande vontade minha é fazer o percurso lá, a rota
do trem do Transiberiano. Nossa, eu também. Me convidem que eu vou junto. Então vamos. Why not? Já está convidada. Tem duas, né? Uma que você depois pode ir, o trem vai até Pequim, e outra que vai a Vladivostok. Eu quero essa, só que essas são 14 dias de trem. Nossa, então, deve ser uma experiência incrível. Claro, você tem o Lago Baikal, que é um dos lagos, o maior lago do mundo, a maior profundidade. Você tem paisagens que a gente conhece, claro, de vídeo, enfim, de fotografia, e que são fascinantes, né? Sim. E então, por último, eu assim dizer que uma vez um turista chinês que estava comigo estava numa viagem em 97, até quando se comemorava os 850 anos da fundação de Moscou. E quando eu comecei a falar da China, que eu não conhecia, que eu tinha interesse, que eu queria dicas específicas e tal, e, enfim, qual região, o que visitar, ele, no final, depois de dar as informações, ele disse, só que não é como aqui na Rússia. Você não vai encontrar essa beleza monumental. Sabe? E você concorda com isso? Eu não estive na China, mas eu sei de todo mundo, por exemplo, essas viagens da Escandinávia, os pacotes turísticos, é muito comum a gente ver que são pacotes incluindo lá todos os países da Escandinávia e sempre terminando ou em São Petersburgo, ou às vezes incluindo Moscou, jamais começando, porque realmente você começaria pelo melhor e acabaria prejudicando as outras. Exatamente, porque a beleza, não que cada país, cada cidade com a sua beleza, com a sua peculiaridade, mas realmente a Rússia impressiona pela monumentalidade. Monumentalidade, gostei. Já estão perguntando aqui quais são os melhores atrativos de Moscou. Olha, assim, para mim, se eu tivesse que citar 3, eu citaria Praça Vermelha de manhã, Praça Vermelha à tarde e Praça Vermelha à noite. Mas é claro que não se restringe a isso, né? Mas você é uma pessoa gabaritada para falar. Eu nessa primeira, na minha primeira vez na Rússia, eu começava ou terminava meus dias lá em diferentes horários, era verão, então era meia-noite, ainda tinha sol, né? Ai, que delícia. E as cores, a policromia, né, da luz incidindo nas cúpulas, tanto das igrejas ou como das torres do Kremlin. E, enfim, as cores eu acho assim, é maravilhoso, né? Não tem, para mim, assim, nada que me fascine mais do ponto de vista de um passeio exterior, né? Você fora, observando a cidade, né? Fora de qualquer outro atrativo. Mas aí teria o Kremlin, claro, é indispensável. Dentro do Kremlin você tem as catedrais, pequenas igrejas ortodoxas. Tem o Museu do Arsenal, que eles chamam o Palácio das Armas, e o Museu do Diamante, que são outros 2 atrativos que eu acho que vale a pena ver. Depois, em termos de galerias de arte, você tem a Galeria Tretchakov, que é que reúne o maior número de obras de ícones, que tem tudo a ver, né? A Rússia, se você não tem que visitar igreja, não é indispensável, não tem como ir para a Rússia, mesmo se odeia igreja, não tem que ir, tem que visitar, pelo menos 1 ou 2 ou 3, porque isso faz parte, né, da cultura e da história, não tem, e também por causa da beleza, né, desses. E essa Galeria Tretchakov eu também acho indispensável, outro highlight, tem que ir. Como fala Tretchakov? Que era o cidadão que doou, que era um magnata, ainda antes da Revolução Socialista, ele reuniu muitas obras de arte e depois ele transformou e doou para transformar-se. Eu vou escrever aqui do meu jeito, tá, gente? Tá errado, mas só pra vocês não esquecerem. Galeria Tretchakov. Com certeza está escrito errado, mas pelo menos não entender. Mas depois a gente conserta. Então, tem uma coisa que não é assim tão... Claro, além de outros atrativos, né, como o Museu Pushkin, também que reúne uma coleção muito boa, daí reúne desde
renascentistas, passando pelos flamengos e obras de impressionistas, expressionistas. Você tem uma coisa que eu gosto de recomendar, sempre as pessoas não deixem de ir, o que seria uma delicatesse, que em russo é gastronom, que se chama. Gastronom, que se chama era nos tempos socialistas, se chamava número 1, mas era dos irmãos Elisiev, e ela fica na Tverskaya, que é uma artéria que chega próxima à Praça Vermelha, a principal ali do centro da cidade. E assim, como eu digo sempre, o ato de comprar ali uma água, um biscoito, alguma coisa, tomar um café é secundário pela beleza do local. Sim. Tá? E além depois você tem como outro atrativo turístico o próprio rio Moscou, né? Você pode fazer passeios para você ter uma vista da cidade a partir do rio, em qualquer época, também maravilhoso. Que mais? Estou deixando de lado coisas importantes, talvez. Não. Qualquer coisa vai surgindo, as coisas, porque as perguntas não param aqui. Estou perguntando se já tem letreiros em inglês, uma excelente pergunta, né? Porque o russo, até o alfabeto é diferente. Como que é? Sim. A minha primeira experiência lá em Moscou, né, eu me preparei, eu fiz 9 aulas de russo para estar alfabetizada com o alfabeto cirílico. Sensacional. E realmente, naquela época, né, quase 30 anos atrás, não havia nenhuma placa, nada, nenhuma indicação em alfabeto latino. Não, né? Nem questão de inglês, nem alfabeto latino. Alfabeto latino, porque os nomes, claro, teria que ser, né, não tem como traduzir, né? Então você translitera para o alfabeto latino. Internet, voltou. Deu uma pequena queda, mas enfim, voltou. Acho melhor dar uma voltadinha nessa resposta, senão o pessoal vai perder. A questão dos inglês, dá uma voltadinha. Então, a primeira vez que você foi, não tinha nada no alfabeto latino. Não, era só alfabeto cirílico. Mas depois, ao longo do tempo... Que é o alfabeto deles, né? Que é aquelas letrinhas bem estranhas. Bem diferentes, E aí, no alfabeto... Agora, atualmente, você já tem... Porque, assim, a principal dificuldade seria no metrô, né? Você se locomover mais facilmente, claro que é possível, né? Você desenha, fotografa a palavra ali, né, no alfabeto. Mas é difícil, né? Mas agora já tem o mapa mesmo que fica na estação, ele está no alfabeto, o nome da estação, por exemplo, eu falei Mayakovskaya, está escrito em russo e embaixo está em alfabeto latino. Então, aí você... Como no mundo inteiro, né, para se locomover, você usa a cor, né, da linha, você sabe a linha que você tem que tomar, e sempre olha a última estação, a próxima, né, e aí fica fácil. Sim, aquela dica que é imprescindível para quem anda de metrô, né? Você tem que pensar no fim da linha, como você falou, você tem que ver se você vai querer, tipo, para qual direção que você quer. Se você olhar a cor, não tem erro, né? Não tem. Mesmo e eles falam inglês lá? Alguma ajuda? E mudou muito, eu acho que assim, entre os mais jovens, hoje é mais fácil você encontrar pessoas que falem inglês, mas ainda assim as pessoas, muitos reclamam, às vezes num determinado restaurante, mas eu acho assim, tanto para comprar como num restaurante, você está com fome, a pessoa quer te servir, você vai comer. Ela vai conseguir te entender. Numa loja você vai comprar, ele quer te vender, você vai entender. Eu não tive assim dificuldades, claro, porque eu estava alfabetizada, né? Só alfabetizada, sem falar russo, mas alfabetizada. E eu não vejo assim, eu tenho amigos que agora vocês têm, né, existem tem aplicativos hoje, né? Essas tecnologias que você fotografa e você pode fazer, ou também o tradutor, né? Hoje e para o pessoal que quer aprender alguma coisa, que no live passado da Mari e do Du, a Mari falou que aprendeu umas palavras quando ela foi para a Ásia, para poder se virar, assim. Você tem alguma recomendação de alguma palavra em russo? É bom por isso saber? Então qual que é essa palavra? Essa tem que saber. Anota aí, gente. Pajalsta. Pajalsta, o que significa isso? Porque é o por favor, é o com licença para tudo.
entendeu? As pessoas chegam, pajalsta. Se você não sabe falar na rua, você fala pajalsta. E Se a pessoa fala alguma coisa em russo, você fala de volta pajalsta. Nem sempre vai se aplicar, né? Mas você chega, a primeira palavra, se disser pajalsta, que já tá... E também é bom memorizar, né? Spasiba, que é obrigado. Spasiba, que é obrigado, que é a outra palavrinha que é importante. Mas pajalsta e passiba. E lembrar também, né, que embora seja uma outra língua e tenha também uma outra formação, ela tem a língua tem muitas palavras latinas, de origem latina, né? Sério mesmo? Então, toilette, né? Toilette. Não, toilette, pajalsta e... Não, passiba, né? Passiba. E tem também outros tantos, né, que você acaba identificando, universidade, universitete, tem palavras. Tem algumas coisinhas comuns. Sim. Pergunta agora, como é comida lá? Boa pergunta. Boa pergunta. Havia uma crítica, né, há muitos anos atrás, sobre o acesso até, na verdade, né? Mas hoje isso mudou. Primeiro que as lanchonetes, tipo o McDonald's, agora estão espalhadas. Eu, inclusive, tinha essa minha meta, que eu queria ir à Rússia antes de chegar ao McDonald's lá. Em Pequim não consegui, né? Eu queria ter ido também antes, não foi possível. Mas eu queria, porque eu queria ver e conseguir ver, né? Claro, um país diferente. Hoje você tem Pizza Hut. É que com a globalização é difícil, né? Eu sempre falo isso no live, é difícil agora as comidas serem tão diferentes. Não, mas tem, né? Os restaurantes. Eu acho assim, eu nunca tive problema. As reclamações antes eram, às vezes, da monotonia, por causa da batata, a gente tinha amigos que falavam, porque o peixe, isso. Eu acho que hoje a pessoa tem as opções que ela tem em qualquer outro lugar, e Moscou, pelo menos nas grandes cidades, não vai ter problema. E eles têm uma variedade, por exemplo, assim, você ficar hoje... Não falamos da questão da hotelaria, né? Que também hoje as redes todas estão lá, Marriott, Radisson e outras tantas. Você tem a variedade, né, de opções, por exemplo, no café da manhã, o que eles têm que é muito bom, os pães, né, as broas, que são de altíssima qualidade, deliciosas, assim, acho que de modo geral no leste europeu, assim. E tem algum prato russo, assim, bem tradicional, que você gosta? Bom, tem a sopa, que também tem aí uma mescla, né? Porque aqui nós temos a colonização polonesa e ucraniana, que usam a mesma coisa que a borscht, que é aquela sopa de beterraba, tem a chi, que é um outro tipo. E os pratos de peixe, por exemplo, que eu tive a oportunidade de saborear lá, eles usam muito, faz parte da culinária russa, muito creme de leite azedo, né? E é bom? Que na verdade é o nosso creme de leite. Eu acho maravilhoso. Quando eu estava lá, meus amigos me proporcionavam assim um café da manhã delicioso, porque é o creme de leite em russo é smetana. Smetana. E depois eu passei, né? Depois eu mesma ia, comprava, eu tomava aquilo puro, porque ele deve ser em função da produção mesmo leiteira, do tipo do alimento que o gado come, que aqui você, pelo menos eu não acho igual. Assim como o iogurte também, que eles chamam de kefir. Kefir, nossa, que legal. A Leona, filha da minha amiga, mamava na mamadeira da bebezinha, o kefir puro, assim, sem açúcar, sem nada, tal a suavidade, tal a leveza do alimento. Eu recomendo também, se as pessoas gostam, né, do creme, experimentarem, porque é muito, muito saboroso. E uma pergunta bem turistona nesse assunto comida, o caviar. Bom, o caviar, eu também, nessa primeira oportunidade, meus amigos me compraram meia lata, não, pouco quilo não, 1 quilo de caviar, e eu comia caviar de manhã, à noite, qualquer horário à disposição. Enfim, porque realmente o caviar também lá na Rússia sempre foi... Para quem não sabe, é bem típico russo o caviar. Muito caro, né? Mas eu considero, claro, eu gosto, é delicioso,
Só que da última vez que estive eu não consegui comprar, porque segundo um amigo meu, que é guia turístico lá, fala português e tal, na época, conversando com ele, ele disse, olha, tem muita falsificação agora, precisa saber comprar e precisa descobrir. Porque também eu fui, para você ter uma ideia, também em termos de preços e tudo, nessa primeira experiência, porque ainda era, né, na antiga União Soviética, e estávamos ainda no regime socialista, e embora já na perestroika, e já estava havendo algumas mudanças, então esses produtos, assim, para os russos era assim, muito, muito barato. Mas isso mudou e hoje está mais difícil. Realmente, assim, do que eu provei, né, do caviar, sempre os melhores foram lá. Agora, atualmente, se vai ter acessível, como você às vezes tinha acesso num supermercado, conseguia comprar, hoje eu já não sei, né? Isso eu não poderia informar com certeza, mas vale a pena. E uma pergunta também que eu acho bem interessante, quase todo live acontece, é se é um destino bom para ir com criança. Eu acho que, por exemplo, eu não, mas eu fui, né, sozinho, meus filhos quando foram já eram adolescentes. Eu nunca pensei em programa específico para criança, mas vamos imaginar se é essa a intenção da pergunta, né? Uma pessoa que tem a criança que imaginando assim, não, né? Eu costumo ir para Orlando, no Disney World e tal. Eles têm muitos parques. O zoológico de Moscou, muito interessante. Bom, tem o famoso circo de Moscou, que aliás, outro dia eu estava lendo, estava uma polêmica agora por causa dos ecologistas e dos defensores aí dos animais, né, de não proibirem o uso dos animais no circo, do urso, né, especialmente. Mas tem 2 circos, eles chamam o novo e o velho, que não tem nada a ver com o nosso circo em termos de instalação, porque é um prédio, é um teatro normal, assim, enorme, super confortável. Não, tem o picadeiro, tudo, mas não tem lona, ele não é itinerante, né? Ele é fixo. Então, é um atrativo. Eu acho que é um atrativo até para muitos adultos. Eu conheço vários adultos que amam zoológico, amam o circo. E tem parques, e aqui uma coisa interessante. Quando eu cheguei lá, né, circulando com a Írica, fomos, acho que no Parque Gorky, não me lembro, e eu vi lá uma montanha, e falou, é montanha-russa, né? Ela disse, sabe como é que a gente chama aqui? Montanha americana. Montanha americana, nossa, é verdade, né? Montanha-russa, nunca tinha me tocado. Lá é montanha americana. Então quem sabe, por um lado, tem opções. Eu nunca pensei, eu só lembro outra coisa dessa primeira vez, depois nas outras eu não voltei, eles tinham o Jetmira, quer dizer, Mundo da Criança, uma loja que, daqueles tempos, né, que eu estive lá ainda, que era o regime socialista, que eu nunca vi uma loja de brinquedo, nem a Fall Schwartz em Nova York, não tão grande, sério? Cheia de brinquedos, e naquela época tinha uma crise de abastecimento de tudo, né? Então eu via pessoas saindo com 10, 20 caixas, às vezes do mesmo brinquedo, da loja, uma loja gigante, só que eu também não poderia afirmar agora com certeza, mas eu acredito que exista ainda, é o Mundo da Criança, em russo é Jetmira. Jetmira? Mir em russo é mundo. Como é declinado, né? Então, Jet é criança, então é Jetmira. Eu queria falar russo. Eu, uma vez, quando eu era bem pequena, eu peguei um voo, eu não lembro pra onde que eu tava indo, mas era uma viagem internacional, e um rapaz, assim, sentou do meu lado, era bem pequenininha, e começou a me ensinar russo do nada. Pegou uma folha, você quer aprender russo? Quero. Me ensinou o alfabeto, me ensinou umas palavras, eu cheguei no lugar me achando, assim, né? Cheguei no lugar me achando, daí no fim, nossa, agora eu falo russo. Pergunta se você lembra alguma coisa, acho. Quando eu falar que eu não lembro nada, eu lembro uma palavra, paca. Ele tinha falado que era o tchau e o formal. Então, gente, pra cá. É a única coisa que eu lembro. Uma pergunta também muito boa que fizeram aqui, se você foi em algum balé russo. Fui. Na verdade, eu assisti... quando eu fui, da primeira vez em São Petersburgo, eu vi com o corpo de baile, que era antigo Kirov, que agora retornou ao nome original, que é Mariinsky, que é considerado melhor que o Bolshoi. Sério? Como é o nome?
o Teatro de São Petersburgo, de balé, é Mariinsky. Eu não Mariinsky, sei se é São Petersburgo. bairrismo, mas eu também não entendo de balé, assim, as pontas, mas as informações que eu tenho é que, tecnicamente falando, o Mariinsky é superior ao Bolshoi. Mas o Bolshoi é mais famoso, mas não sei. Então eu vi naquela época, nós vimos até, foi interessante porque foram 3. A gente viu um balé moderno e assistimos o Gisele, e eu fui comentar, eu não entendo nada de balé, eu sou uma apreciadora. E eu comentei com a nossa anfitriã lá, que estava no Cicerone, e eu disse que interessante, eu falei para ela que a Gisele não me pareceu muito adaptada ao papel, mas ela, minha amiga Érica, dela disse, mas você tem toda a razão, porque ela não é mesmo ela é do balé moderno. Então, aí no dia seguinte ela levou, porque daí ela disse que eu tinha que ver, e voltamos nós duas lá para ver a Gisele, a Érica queria me matar. O que você vai comentar? Agora nós temos que assistir, né? Porque o mesmo balé nós vamos assistir com a bailarina clássica que era. E foi melhor, fez jus. De fato era. E depois em Moscou, eu vi, fomos só ópera, assisti Tosca no Bolshoi, antes da reforma, né? Então também é um programa imprescindível, você considera? Sim, considero, porque nem que seja para visitar o teatro, se a pessoa não gostar, né, de balé ou de ópera, o teatro é maravilhoso, é um dos grandes teatros já reconhecidos, né, mundialmente, então não deve deixar de ir. Porque tem visita lá também, né? Não é obrigada a assistir. Se não quiser, pelo menos para conhecer o teatro. Tem uma pergunta aqui de uma grande amiga sua, da Zeula. Então, Zeula, obrigada por nos assistir. Ela está perguntando... Zeula sempre fiel. Sempre, né? A Zeula estava em Moscou. Por isso que ela está fazendo uma pergunta em especial aqui. Ela está perguntando se você lembra daqueles prédios que cada um conta um período de Moscou. Ah, sim. Na verdade, acho que ela está se referindo, até foi interessante, porque eu comecei a falar de Moscou e queria falar da arquitetura, né? Especialmente, que é uma coisa que me interessa bastante, sempre que eu visito qualquer cidade. Então, é o seguinte, são 7 prédios que eu considero assim russos, né? Que é a cara de Moscou, que o Stalin mandou construir. E o 8º foi dado de presente para Varsóvia, no aniversário de Varsóvia, se não me engano. E eles são, na verdade, assim, Ucrânia, que é um hotel que agora foi reformado e é de uma grande rede, tipicamente russo, assim, eu tive a oportunidade de ficar 2 vezes lá, que era o que eu queria, né, porque daí as coisas, das outras vezes já estavam se transformando, porque a primeira vez não fiquei em hotel em Moscou, só das outras vezes. Então, Ucrânia é maravilhoso para mim, e tinha 2 residenciais, um da Universidade de Moscou e o outro 2 residenciais, universidades, falei que são 7, né? Ucrânia. Zeula, dá um help aí. Não, talvez sejam, e outros de repartição pública. Que eu não sei assim, a quantidade específica agora, mas assim, com certeza que daí a gente tem a oportunidade de conhecer o hotel, porque você podia, né, e pode agora se hospedar. Então, tudo, né, era assim, monumental, como tudo. E quando eu estive lá a primeira vez, já tinha uma crítica, assim, das pessoas que já com abertura para o Ocidente, que uma parte dos arquitetos, dos urbanistas detestavam aquela arquitetura porque era muito típica assim do período que eles começaram a entrar numa revisão, né? Isso é uma questão política que não é o objetivo aqui do nosso papo, né? E então, mas eu acho assim que não pode nunca demolir, né? Tem que deixar lá porque aquilo é a Rússia, né? É Moscou, e por exemplo a Universidade de Moscou está numa das colinas, né? Que são 7 colinas, que eles chamavam as colinas de Lenin, assim, implantada assim, no meio de um jardim maravilhoso, assim, muito bonito. E é um atrativo, né? Não para entrar lá, mas se você fizer um city tour, vão passar na frente da...
Um adendo aqui para não apanhar quando chegar em casa, minha mãe tá falando que ela também estava na viagem com você e com a Zeula. Rosana, não olha, então, olha, eu não fui levada, eu não né? sabia se você queria que contasse. Mas só para deixar bem claro aqui que eu não fui levada, né? Minha mãe foi, mas tudo bem, acho que eu tô merecendo ir para Moscou com você agora. Agora troca de gerações. E tanto a Zeula como a Rosana tiveram essa oportunidade de ver Moscou no inverno, né? Porque a maioria, eu acho que 90% dos turistas, muitos que vão uma vez só, acabam indo sempre no verão, na primavera, no máximo no outono, né? Sim. Ninguém se anima, mas tem que ir no inverno. Tem que ir no inverno. Tem um outro amigo seu aqui, o Raul Clemente Pecioli Filho, desculpa falar o nome inteiro, mas só para você lembrar, tá falando para você falar um pouco sobre arquitetura, que você acabou falando um pouquinho da arquitetura da Rússia. Então, da parte, assim, como eu disse, do início, que me apaixona, né, na praça, no núcleo, né, no centro da cidade, no caso de Moscou, é a monumentalidade, né, da fortaleza, de guardar esse vestígio feudal. Depois, claro, ela se expande, como eu diria, em círculos assim, e aí houve, naturalmente, não se preservou, né? Então aí tem também uma parte de arquitetura europeia, tem muitos edifícios neoclássicos, tem uma casa que é estilo, se não me engano, eles dizem falso manuelino, que é a casa da amizade com os povos, que é muito interessante. E depois ela vai se expandindo e chega um momento que ela é moderna. Uhum. Interessante, foi bom o Raul ter falado nisso, porque um dado que eu gosto sempre de mencionar, quando eu cheguei no bairro onde a Érica e o Paulo moravam, que é... O nome do bairro eu não sei, a estação do metrô era Yugo-Zapad, né, quer dizer sudoeste. E aí eu olhei e disse, mas isso aqui é Brasília. Mas como? Porque, na verdade, Moscou antecede a construção de Brasília. Né? Uhum. Então, a parte, digamos, da expansão mais recente da cidade, ela foi numa concepção de superquadra, em que você tem os edifícios todos residenciais, aí você tem escola, você tem o comércio, você tem serviços, todos para uma determinada como Brasília, né? Uhum. Nessa concepção de superquadra. Aí os prédios são relativamente assim, simples, na época que eu estive lá tinha muita reclamação, né, sobre conservação, era uma construção pré-fabricada. Uhum. Por último, não posso deixar de falar, em termos de arquitetura, na arquitetura em madeira lá, que é alguns edifícios, algumas edificações como igrejas, alguns museus como Kostromá e mesmo Suzdal, você tem aquela arquitetura que eu não saberia, não sou, né, especialista, mas ela é feita, quer dizer, todo o telhado, enfim, toda a construção em madeira, e deve ter, porque eu já não me lembro mais, na época, né, foi mencionado, essa característica que tem um pouco aqui, por causa dos poloneses, que é sem prego, algumas construções são todas encaixadas, e são muito ricas também. Sabe? Esse é outra. Então é bom saber que é um destino muito bom para quem gosta de arquitetura. Não só arquitetos, como pessoas que admiram. Com certeza. Quem é da área, como o Raul, não só pela questão arquitetura em si, mas ele como urbanista, né, vendo todas a organização da cidade, do espaço urbano, transporte, mobilidade, porque eu não entramos no assunto mobilidade, falando só do metrô como atrativo, né? Mas Moscou tem muitos modais, tem trolley, tem ônibus, tem um bonde. Então dá para se virar super bem com o transporte. Não, o transporte, eu pelo menos considero assim, muito bem servida, muito diversificado e fácil, né? E muito o acesso
É realmente um serviço que a população tem, assim, uma mega cidade, né, como é uma cidade de 12 milhões de habitantes. Na época eu estive lá, agora as estatísticas não são muito boas, mas o metrô de Moscou, ou o sistema todo, não sei se eram 3 milhões de viagens por dia. Nossa, é muita coisa assim. Aproveito para ler um comentário que eu concordo. A Vânia Alves Cordeiro está falando pro Raul, né, chamando o Raul para conversa, falando que você deveria voltar para responder tudo. Também acho, só que ela tem que voltar comigo. Essa é a única condição. Uma pergunta. Amanhã, se puder. Então vamos, né? Why not? Até porque agora não é preciso visto mais. Eu deixo uma informação uma boa importante, pergunta. né? Porque, não precisa de visto? Até uns 5 ou 6 anos atrás, não, talvez um pouco mais, né? 7. E hoje não precisa? Não. Em 2009 ainda era preciso, porque foi o Paulo que me conseguiu rapidamente. E hoje não precisa mais? Hoje não. Então, gente, visto que geralmente acaba sendo impedimento, não precisa. Então, perguntando muito aqui se você chegou a passar medo lá. Porque até para quem não viu, até volta nesse live, um live que eu fiz com a Thay sobre trabalhar em cruzeiro, ela acabou contando uma situação meio complicada na questão de transporte ali na Rússia. Vejam lá, na Rússia, quem não viu, corre lá. Então eu quero saber se é mito ou se é verdade, que passa medo, assim, com os transportes, táxi, essas coisas. Olha, eu em nenhum momento eu me senti ameaçada, amedrontada em nenhuma das viagens, nenhuma. Na primeira, como eu saí uma semana ou duas direto com a Érica, mas depois, na última semana só, os meninos tinham voltado da Dátia e ela não podia sair comigo. E você ficou sozinha? Eu saía sozinha, voltava meia-noite, eu lembro que terminava minhas noites sempre passando, terminava, dependendo de onde eu ia, voltava, passava pela Praça Vermelha. Uhum. E pegava o metrô, eu andava 500 metros para ir ou mais, até o apartamento da estação, mas em nenhum momento... Mesmo à noite não sentia medo? Nunca. Agora, como toda grande cidade, né, é claro que as pessoas têm que tomar os cuidados, né, essa questão de segurança. E quanto à questão da língua, que eu acho que muita gente tem esse problema, né, por causa de ser uma língua bem diferente, ou às vezes não encontrar tantas pessoas que falem o inglês, o francês, enfim, até o português, como eu encontrei várias pessoas, né, espanhol, às vezes você acha. Então, talvez isso amedronte. E eu realmente tenho um amigo arquiteto que talvez uma das pessoas que eu conheço que seria bem interessante para você entrevistá-lo, porque ele já viajou muito. O Clóvis Ultramari, ele disse que ele já viajou para a China várias vezes, para a Índia, e que em Moscou ele se sentiu, num dado momento lá, ele ficou assim apreensivo. Eu não posso, da minha experiência, eu não posso dizer isso. Não. Agora, como você mencionou na conversa que já tivemos, e outras pessoas, por exemplo, táxi. Quando eu fui lá a primeira vez, qualquer carro podia atuar como táxi. Então, o que você recomenda? Que você não entre num carro, com duas pessoas, você sozinho. Uhum. Negocie o preço antes, né? Porque não só em Moscou, Praga, por exemplo, Budapeste, se não me engano, Praga, Praga e Budapeste, nos 2 lugares falaram isso. 3 quadras, ele cobra o preço que quiser, é um absurdo, uma corrida. Então, gente, para ter segurança, eu não ir sozinho e negociar o preço. E negociar antes, né? Porque, na verdade, isso vale para muitas cidades do mundo. E eu particularmente, da minha experiência, eu não tive nenhum problema. Me sinto em casa em Moscou. Ai, que bom, né? Que não tem uma experiência Moscou, São ruim. Petersburgo ou qualquer outra. Tem mais gente falando que quer ir para Moscou com a gente. A Virgínia. Virgínia Amaral. Gente, vamos fazer uma excursão aí nas férias, gente. Mas vai ser no inverno, hein? Quem não foi a primeira vez. Vamos no inverno. É só ir no inverno, sem problemas. E tem mais gente querendo saber aqui histórias. Agora, porque minha mãe falou, meu pai resolveu falar aqui e pediu para contar a história do parente do Carlos Lacerda. Sabe que história é essa? Do Carlos Lacerda. Deixou a gente numa encruzilhada agora, né? Então, Renato, você que tem que contar, porque nesse momento não. Então, por favor, manifeste-se depois dessa perguntinha do Juliana. A gente não der, enquanto acontece o live, a gente conta essa história nos comentários depois, tá? Então, calma, vocês vão saber dessa história, que agora até eu quero saber.
E aqui estão perguntando a questão do trânsito da Rússia. Ah, sim, esse era assim, em 89 era uma coisa e na última vez totalmente diferente. É um pouco caótico. E antes não era? Grandes engarrafamentos, porque tinha limite, né? Nos tempos ainda as pessoas a produção de carro não atendia a demanda, tinha um certo controle, eu imagino, né? Mas totalmente diferente. A gente circulava, né, meu amigo, circulávamos lá de carro muito tranquilamente. Eu não me lembro de ter tido assim qualquer engarrafamento, lentidão. Uhum. Mas já nas outras vezes, os horários de picos repete o que existe hoje em qualquer outra grande cidade. Apesar de toda uma malha, né, estruturada assim, para o transporte público coletivo, no centro, né, pelo menos nas áreas mais centrais. Mas nada assim extraordinário do que uma outra cidade grande. Não vi assim diferença, né? Eu não dirigi lá, né? Não sei também como seria se entrando assim no cotidiano, mas acho que é como outra cidade qualquer. Uma pergunta que também está bem recorrente é a questão da moeda. Que moeda que você leva lá? Euro, dólar? É fácil de trocar? O dólar ou o euro, né? Ambas são aceitas. Tem que tomar cuidado em alguns lugares que você vai fazer o câmbio quanto à idade da nota. Eu lembro já isso há anos, desde, sei lá, mais de 20 anos, então que eles tinham alguns lugares, olhavam a nota, essa nota aqui antes de 91, não sei o que, não aceitamos, o dólar, por exemplo, sabe? E atualmente, quer dizer, uma informação bem atualizada não tenho sobre isso, mas eu acho que permanece. Mas é muito fácil, tem casas de câmbio, no hotel, em todo lugar, que é uma coisa que antes era mais bem restrito, agora não, é a maior facilidade. Qual que é a moeda russa? É rublo. Rublo. O rublo hoje equivale a 18, um real, 18 rublos, 18 qualquer coisa, então dá um dólar, 50 e poucos rublos, mais ou menos. Bom, estamos chegando próximo ao fim, se o pessoal quiser ainda perguntar depois de encerrar, a gente responde também, não se preocupem, se eu não souber eu chamo a Leila para responder. Mas eu queria te fazer uma pergunta que eu estou fazendo em todos os lives para encerrar, assim. Se você conseguir resumir essa experiência enorme, né? Afinal, foram 6 vezes indo para a Rússia, em uma palavra, sentimento. Você consegue responder? Êxtase. Êxtase? Nossa, amei essa palavra. Então, gente, why not êxtase? Se joga na Rússia. E se vocês gostaram dessa conversa, tanto quanto eu gostei, foi uma honra, curtam e compartilhem para espalhar essa guia maravilhosa da Rússia. Vamos ver se a gente faz uma excursão Anatpep para a Rússia. Até a próxima, gente. Obrigada por assistirem. Obrigada a você, Aninha. Imagina, eu que agradeço. Obrigada a todos que tiveram paciência também. Imagina, gente, é uma delícia conversar, nem parece uma entrevista. Ainda, hein? E faltou, se quiserem mais, peçam aqui que a gente faz mais um live da Rússia. Frase, daí na segunda parte. Daí a gente faz mais um live com a Leila. Então, why not êxtase? Compartilha aí, galera. Até a próxima.